Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 9, versículos 37 ao 45. E diz aqui: a cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Irmãos e irmãs, neste milagre nós vemos que a vida de mais uma pessoa foi mudada para melhor. Na realidade é como se mais uma pessoa tivesse renascido. Era uma pessoa que estava aprisionada pelo mal, mas pelo poder do Filho de Deus, mais uma pessoa foi libertada do mal. Mais uma pessoa foi livre do mal. Teve libertação do mal. Irmãos e irmãs, observem a situação em que se encontrava o filho único deste homem. Diz aqui, nos versículos 38, 39, diz: e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Irmãos e irmãs, imagine o sofrimento do filho deste homem. Imaginem o sofrimento que este ser humano estava passando. E não só ele, mas o pai que estava ali pedindo por seu filho. Imaginem a tristeza que estava se passando na vida dessas pessoas, do pai, do filho. Nos versículos 40 e 41 diz: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Nos versículos 42
nos versículos 42 e 43 diz: E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. Irmãos e irmãs, e todos pasmavam da majestade de Deus. Irmãos e irmãs, aquele menino teve libertação. E foi pelo poder do Filho de Deus. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é soberano, é grande, é poderoso. Tem poder supremo, tem o maior poder, tem todo o poder, sobre tudo. E o Filho de Deus curou e libertou mais uma vida, mais um ser humano, mais uma pessoa. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é poderoso, é soberano, é grande, é o Todo-Poderoso. E diz nos versículos 44 e 45, 43, 44 e 45: E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Irmãos e irmãs, sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo teve tanto amor por nós, tanto amor, que foi crucificado para salvar cada um de nós, dar a chance de termos salvação. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Ele nos dá a chance de ter salvação. Ele foi crucificado por nós, por amor a cada um de nós. O Senhor Deus, Pai, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. E é o nosso Salvador, que sofreu por nós na cruz para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 15, versículos 1 ao 10, e diz aqui: As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos e irmãs, diz aqui: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos e irmãs, precisamos ter consciência que podemos ter a chance de ter salvação e vida eterna, que precisamos buscar a palavra, que precisamos buscar praticar a palavra de verdade. Precisamos aprender com a palavra. Irmãos e irmãs, é preciso se arrepender dos pecados e buscar ter uma nova chance. A chance de ter salvação e vida eterna. E a chance vem através do seguir o Senhor Jesus, vem através do amor do Senhor Deus por nós. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos buscar. Precisamos buscar e praticar de verdade. De verdade, irmãos e irmãs. O Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus não desiste de nós. Não desiste. Irmãos e irmãs, precisamos seguir, precisamos buscar. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos fazer a escolha certa, que é seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo de verdade. Sem desanimar, sem olhar para trás. Seguir. Irmãos e irmãs, eu peço por favor agora que me acompanhem em Lucas capítulo 17, versículos 1 ao 19, e diz aqui: sobre os escândalos, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Sobre o perdão. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Sobre o perdão, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Sobre a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou
apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor Deus nos permite ter direcionamento. Por isso precisamos buscar e precisamos orar para que o Senhor nos permita compreender a palavra e seguir de verdade. Irmãos e irmãs, não podemos desistir de seguir, mesmo em meio às dificuldades, porque até nesses momentos o nosso Senhor Deus sempre estará convosco. Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós. Nós precisamos seguir o caminho do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e cientes de que em todos os momentos, Ele está conosco. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre a palavra, refletir sobre os ensinamentos do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sabendo que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem majestade, é soberano, tem todo o poder, é o Todo-Poderoso e não desiste de nós e nos ama de uma forma que não tem como medir. E que possamos dar valor ao amor do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus por cada um de nós. Irmãos e irmãs, vamos orar? E vamos orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que possamos refletir sobre a palavra do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos ter a palavra do Senhor Deus sempre como nosso direcionamento para cada atitude, para cada pensamento, para o que vamos dizer, para tudo. Que possamos refletir e seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo de verdade, todos os dias de nossas vidas. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.